A fruta do Loki é uma das coisas mais insanas que já vimos em One Piece. Um dragão colossal, seria Nidhogg ou um dos deuses de Skypiea? Muitas perguntas, poucas respostas, mas de uma coisa é fato. Ao que parece, temos um poder capaz de destruir o mundo, ou seria capaz de salvá-lo. Tudo porque temos fortes indícios deixados por Oda de que Loki é uma arma ancestral e que sua fruta é Uranus, a fruta mais poderosa de todo One Piece nos foi apresentada. E vem comigo que eu vou te contar tudo agora sobre Loki ser o soberano, Uranus, o deus dos céus. Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Tô até estiloso aqui. Tudo pra falar do quê? Loki é Uranus. Se não concorda, leu errado. Já começa assim. Comigo é assim, é poucas ideias. Não, vamos lá, não convenhamos. O Loki, ele tem uns mistérios a mais, tá? E ao que parece, ele pode ser sim de fato Uranus. Ah, mas e o poder que tá na mão do Imu-sama? Assiste esse vídeo até o final, porque eu trouxe muita informação que você vai chegar no final dele e falar, não, o Loki é de fato Uranus. Acho que agora a gente sabe de fato qual que é a terceira arma ancestral. Então, ó, se você é novo no canal, vai na maciota. Chegou no final, concordou que o Loki é Uranus? Peço pra você escrever. Se você é da pior geração, já sabe, é camuçaria, é bafo de... Bafo não, né, pô? Manda bafo no like, deixa o dedão no like pra dar uma força com esse vídeo. E agora você estuda sobre Loki e a Akuma no Mi mais forte do mundo de One Piece. Então vamos lá, pior geração, já sabemos onde estão três armas ancestrais. Pluton está em Wano, Poseidon na Ilha dos Homens Peixes e presumivelmente temos um na Terra Sagrada, Uranus, que é a grande nave que destruiu Lulusia. Inclusive, Vegapunk e Ivankov acreditam que uma arma ancestral alimentada pela chama-mãe foi usada para destruir Lulusia, dada a grande capacidade destrutiva do que tinha nas mãos de Imu-sama. Porém, o grande X da questão aqui é, não se sabe se essa era Uranus, ela não foi nomeada. E uma vez que sua função e localização ainda não foram confirmadas, ela segue sendo a única arma ancestral que atualmente não pode ser contabilizada como sim, ela já apareceu na obra. Então, não sabemos onde está Uranus e nem o que é. Pelo menos ainda. E eu acho que vocês concordam comigo que o Oda ele escolheu dentre as armas ancestrais Uranus para se destacar como sendo a mais misteriosa, porque a última vez que temos uma menção ao seu nome também foi em sua apresentação, capítulo 570, e temos somente isso, o nome. Graças a conjecturas oriundas dos mitos gregos que Urano, na mitologia, é a personificação do céu, a arma de Imu casa bem, porque, bom, voa, está nos céus. Contudo, existe uma teoria antiga, uma não, duas teorias que até hoje eu não consegui esquecer. Eu gosto bastante dela, ainda mais com o Loki agora revelando a sua fruta, um dragão colossal e insano tal qual vemos no mural Harley. E essa teoria antiga sobre Uranus é que a arma ancestral era de fato um dragão. E por que eu falei duas? Quem aí nunca se deparou com a boa e velha teoria de que o ovo no navio do Roger é Uranus? Quem nunca viu isso aí não viu One Piece. Tem gente que nem chegou nessa parte do ovo e já viu essa teoria. Então, são teorias antigas, mas que tem um ar de mistério romantizado que eu gosto bastante, principalmente do ovo do Roger, o ovo no navio, tá? O ovo não é o ovo do Roger, não. Mas quando ele tá lutando lá contra o Chique, cara, que tempestade, mudança climática. E vocês vão entender como isso aqui é insano com a revelação da fruta do Loki. Então vamos lá, deixa eu confundir vocês agora, porque temos umas infos muito legais que podem nos mostrar que a arma de Imu não é Uranus, né? Ainda é uma arma antiga, tá? Mas não com o nome de Uranus. Primeiro, se lembrem de duas coisas. Eris de Tar, nome que surge no círculo mágico de Imu. Eris também deu nome à mãe do Barba Negra, mas no nosso mundo aqui é um nome real de um planeta anão, tal qual Plutão, que dá o nome a Pluton. E pode ser uma boa dica de existir sim uma quarta arma ancestral, essa sim criada para destruir, porque no mural Harley temos uma enorme nave soltando raios na árvore Adão. O que Imu tem de posse pode ser essa nave, a original que talvez trouxe os povos da lua, e eu acredito piamente que um segundo conjunto de plantas pode ter existido lá em Birka antes do Enel destruí-la, inspirando seu projeto da Arca Maxim. E o governo mundial pode ter tido acesso à original em algum momento, por isso que Mother Flame é necessário para ativar ela e por isso que lá no mural do Enel, na lua,
a gente tem uma representação também de Mother Flame, que era o que gerava energia para a cidade subterrânea da Lua. Então pode ser uma quarta versão, né? Agora lembre de uma informação importante aqui. Rox is back. A lenda diz que Harald tinha que comer a fruta de Elbaf para usar todo o apogeu, todo o poder dela. Eu não acho que seja só pelo tamanho do Harald que ele disse isso, e sim por conta da sua linhagem. O sangue dos gigantes malignos, que podem ser aqueles que passam a herança de Uranus, tal qual Poseidon é passada entre as princesas sereias. E por que isso faz sentido, meus amigos? Na mitologia, Urano é o pai dos titãs, e sabemos que existiam verdadeiros titãs no passado, a caveira de Onigashima, bem como a enorme espada cravada lá na ilha de Elbaf, e todo esse mistério que envolve os gigantes malignos, ao ponto do governo mundial tentar replicar isso em seu projeto de gigantificação. E eles fazem isso antes do Vegapunk, só que eles não tentavam só fazer gigantes de Elbaf, eles tentavam fazer gigantes malignos. A gente vê isso com os Numbers, que estão de posse com Kaido. Então essa pesquisa pode ser uma tentativa de replicar o catalisador Uranus, porque o governo mundial, lembrem, queria as plantas de Pluton e mandou pesquisar Mother Flame, ou seja, as pesquisas financiadas pelo governo mundial sempre tiveram o intuito de alcançar o poder das armas antigas. Agora aqui o Oda ele poderia trazer um tema novo. O Loki é Uranus, assim como Harald também foi, porém esse poder só desperta em sua totalidade se ele comer a fruta lendária. Eu já falei disso algumas vezes, mas é bom lembrar vocês sobre a estranheza em Loki que precede ele comer a fruta, a começar pelos seus olhos, tá? E primeiro, não é coincidência que Elbaf tem enfrentado uma série de desastres naturais, como incêndios, tempestades, invernos rigorosos, quando Loki nasceu. Sua maldição não é uma maldição, é uma bênção, mas ele não sabe disso ainda. No capítulo 1154 tem um momento muito significativo que mostra o Loki chorando em desespero após ser rejeitado pela sua mãe, a Estrid. O detalhe crucial é o que acontece no ambiente ao redor assim que ele abre os olhos. A narrativa especifica que o tempo fica tempestuoso. Começa a nevar, o Fimbulwinter começa, aquela nevasca que precede o Ragnarok. E isso, galera, faz até mesmo ocorrer uma escassez de recursos. Esse cenário se repete enquanto ele está no submundo, tá? E imediatamente evoca a figura de Shirahoshi, Poseidon. As suas emoções e desespero afetam diretamente os reis do mar, levando-os a intervir. Se Poseidon exerce tal controle sobre os oceanos e suas criaturas por meio da sua natureza emocional, é plausível que Uranus, a arma ancestral ligada aos céus, possa se manifestar através de um indivíduo capaz de desencadear fenômenos atmosféricos, influenciar diretamente o ambiente da Terra, mudar o seu clima. E ó, isso aqui é para explodir a cabeça. E se moça for Shirahoshi, os dois soberanos do mar mencionados pelos reis do mar que precisam se encontrar são Loki e Shirahoshi. E por isso que o Roger chegou cedo. O Loki já existia, não tinha comido a fruta ainda, mas a Shirahoshi não havia nascido para se unir a Uranus. Duas armas ancestrais necessárias, precisam trabalhar em conjunto. E o que Mu possui é apenas mais uma arma gigantesca de um antigo reino que funciona à base da chama mãe e não uma divindade. E mais ainda, galera, o Loki ele pode não ser a arma em si, mas o seu catalisador vivo, um indivíduo cujas emoções intensas desencadeiam as manifestações de Uranus, que só nasce quando ele consome o fruto. Claro que você se pergunta o que diabos os dois soberanos poderiam fazer. Literalmente modificar o mundo. A Shirahoshi pode ordenar que todos os reis do mar corram pelos Calm Belts após a destruição da Red Line para que o mundo gire no seu eixo magnético original. E o Loki pode controlar o clima para evitar o fim do mundo durante essa reconfiguração dele. Esse é o poder das divindades do mundo. Os gigantes são uma raça com raízes profundas na antiguidade de One Piece, elementos antigos e poderosos que são frequentemente associados a armas ancestrais e ao próprio século perdido. E Uranus, como uma arma ancestral, ter um gigante como seu portador ou catalisador nos explica a importância que os gigantes têm na narrativa. Inclusive eu acho que a linhagem Nefertari pode ser a mesma coisa para Pluton. Mas olha que coisa maravilhosa, enquanto Loki é um catalisador com a fruta, a família Nefertari funciona como uma espécie de Klabautermann. Lembram dos Klabautermann? O espírito do navio que surge quando temos a morte do Merry? Pois é, Vivi pode ser um Klabautermann, um espírito encarnado do navio que pode usar todo o potencial quando ele for liberto das fronteiras de Wano. Porque se Mu tem o corpo da Lily Nefertari, ele quer algo desse corpo.
talvez quisesse controlar Pluton. E agora, lembrem, ele mandou capturar a Vivi viva. Ele pode finalmente pegar seu corpo original de volta e ainda acessar o poder de Pluton se de fato a família Nefertari tiver conexão com Pluton. E Loki seria da mesma forma, só que ao invés de um navio, ele aciona o potencial de uma Akuma no Mi, a mais forte de todas. Isso poderia levar a cenários dramáticos aí nos quais Luffy e sua tripulação teriam que ajudar o Loki a entender e até controlar seu poder imenso que pode destruir o mundo, combinando a luta contra o governo mundial com um desafio mais pessoal e emocional. Vale mencionar, galera, a importância oculta dos dragões aqui na série. Os nobres são chamados de dragões celestiais. Ryuma matou um dragão no passado, o dragão 13 em Punk Hazard foi encomendado pelos nobres ao Vegapunk. A Akuma no Mi do Momonosuke, criada artificialmente pelo Dr. Vegapunk também, transforma o usuário em um dragão, inclusive a fruta do Kaido que deu origem a essa cópia estava de posse dos nobres. Então eu começo a acreditar que Uranus possa ser sim o dragão do mural e que durante o século perdido os dragões eram uma parte legítima do mundo de One Piece. Só um cuidado, tá? No anime tem um arco dos dragões logo no começo, mas aquilo é filler, não adiciona muita coisa ali, beleza, galera? Cuidado porque no anime tem uns arquinhos fillers e esse do dragão confunde porque muita gente acha inclusive que tem a voz de todas as coisas, mas não, aquilo é filler, não é canônico, tá? Voltando aqui. Dragões selvagens poderiam existir no céu tal qual os reis do mar. Bestas gigantescas que podiam destruir o mundo, mas que geralmente viviam felizes, seguindo suas vidas, isso lá no topo da árvore Adão. E eu aposto que quando chegar no mundo astral, se tiver um monte de esqueleto de dragão lá, ó, essa vai se concretizar. E pode ser que eles viviam em paz até o governo mundial aprender a controlá-los. Quer dizer, a coalizão dos 20 reinos controlá-los de alguma forma. Talvez essa fosse a verdadeira função da antiga arma Uranus, uma forma de controlar essas bestas. Vejam só a reação da Robin quando ela vê o dragão 13 em Punk Hazard. Todos os outros não acreditam que dragões existem, mas a Robin é a única surpresa por eles não serem apenas histórias, lendas antigas. Inclusive, ela usa a mesma fala do Kaido quando ele vê Nika. Parece algo saído de um livro de histórias. Por que será que a Robin diz a mesma coisa que o Kaido? Talvez porque ela teve acesso a todo o conhecimento e história do Reino Antigo na biblioteca de Ohara. Ela pode nem ter sabido o que estava lendo, pensando apenas ser mais um conto de fada antigo sobre dragões, quando na verdade eram textos históricos sobre dragões reais. Então parece impossível para mim que o Reino Antigo, com sua tecnologia, tenha sido derrotado, ainda mais se o Joy Boy estivesse do lado dele. Eles tinham a arma ancestral Pluton, tinham Poseidon ao seu lado, segundo o mural, eram avançados tecnologicamente. Como eles foram derrotados? Talvez por meio dos dragões. O governo mundial usou seu controle sobre os dragões para finalmente erradicar o reino e após vencer a Grande Guerra, decidiram se autodenominar dragões celestiais. E inclusive adotaram o casco de um dragão como símbolo para celebrar a sua vitória. Uma vez que consolidaram o poder, esses dragões tornaram-se obsoletos e talvez por negligência ou mesmo malícia morreram. O último deles pode ter sido aquele que Ryuma matou em Wano, e o governo mundial queria conquistar Wano e enviou seu último dragão apto para fazê-lo, e Ryuma o abateu, criando a lenda que conhecemos hoje em torno dele. Contudo, com a grande era da pirataria surgiu mais uma vez uma ameaça real ao seu poder e por isso eles desejavam trazer os dragões de volta. Pediram que Vegapunk criasse clones artificiais em Punk Hazard, além de estudar a Akuma no Mi do dragão, do Kaido e o fator linhagem para trazê-los de volta à vida. E ó, será poético os dragões levarem o governo mundial ao poder 800 anos atrás e no fim Luffy, junto de Loki, o pai dos dragões, senhor do clima, soberano do mar, deus dos céus, derrotando os falsos dragões. Ah, lembrem também, Roger tinha aquele ovo no seu navio que se acredita ser um dragão. Quem sabe o Loki não ganhou um companheiro ao longo de sua jornada para o Ragnarok, roendo as raízes do governo que hoje apodrecem o mundo, tal qual Nidhogg na mitologia nórdica. O amanhecer que antes parecia uma lenda saída de um livro de histórias infantis, agora ganha forma na presença do retorno dos deuses desse mundo. Falei que eu ia te confundir, não falei? Eu falei. Por isso que eu mereço que você se inscreva se você não se inscreveu. O Loki é Uranus, é um dragãozão monstro, pai dos dragões. Será que vai voltar dragão? Eu gostaria de ver dragão. Pô, imagina! O Oda ele gosta muito dessas coisas, tá? Mechas, dragões, ele é um fã de trazer um pouco... Só ver a reação do Luffy, do Chopper quando eles veem um robozão. O Oda disse que quando ele terminasse One Piece, ele gostaria de escrever um mangá, inclusive, sobre mechas, né? Então, ele gosta de misturar essas coisas porque ele acha que é o conceito da fantasia juvenil, dragões, robôs. Eu adoraria ver isso acontecendo, tá? E eu acho que tem uma possibilidade muito real
da gente ser surpreendido. Mais uma vez, Oda, mestre na arte da enganação, todo mundo pensando que a nave é Uranus, mas não. Ela é uma quarta nave, uma arma ancestral, mas não com o nome de um deus. E o Loki pode ser essa figura. Legal pra caramba, né? Gostou da parte do Ryuma, né? Eu sei que você gostou, deixa o like então. Então deixa o like. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? Obrigado por assistir. Se tiver alguma teoria, coloque aqui nos comentários. Valeu. Fui.